Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Relatos sobre acontecimentos sobrenaturais em necrotérios existem no mundo todo. Agora você vai assistir a 2 relatos assustadores que aconteceram no Brasil. Se quiser ajudar o canal com qualquer valor, a chave Pix está na descrição do vídeo. O relato a seguir foi contado por um técnico de necrópsia. Aconteceu uma situação comigo uma vez, e isso me impressionou muito mesmo. Os colegas auxiliares colocaram o cadáver de uma pessoa na mesa para a gente fazer a necrópsia. O cadáver estava de bruço. A gente dá aquela primeira olhada nas costas, ou seja, no dorso. E aí eu fui virá-lo. Eu não sei como aconteceu aquilo. Ele estava em cima da mesa de necrópsia, e a mão do cadáver ficou agarrada na borda da mesa, segurando ela. Eu não tinha visto isso, e quando fui virar o corpo, eu não conseguia, pois a mão dele estava presa. Tentava de novo e a mão presa. Aí eu dei a volta na mesa, soltei a mão dele e virei ele. E ele estava com uma expressão de não estar muito satisfeito não. A gente olha o cadáver e vê que o espírito dele partiu. Ele aceitou o que aconteceu com ele e partiu. Mas nesse caso, esse homem parecia não estar aceitando a morte dele não. E isso acontece. O espírito da pessoa fica ali parado, próximo, e não quer aceitar a morte, não quer se desprender. E parecia que esse homem não queria que eu virasse o corpo dele, para eu necropsiar. Eu sou espírita, acredito nisso, respeito quem não acredita, mas eu acredito e vi aquilo que estava acontecendo realmente. Então o que é que eu fiz nessa situação? Eu fiz umas orações, conversei, pedi para a espiritualidade me auxiliar e conduzir aquele espírito. Quando eu chego em local que teve morte violenta e em todo local de suicídio que eu chego, eu faço sempre uma oração para pedir misericórdia para aquele irmão que fez aquilo, que tirou a própria vida, e peço misericórdia na punição que ele vai sofrer por ter tirado a própria vida. Peço para ajudarem na passagem dele naquele momento. Eu acho que essa foi a única experiência sobrenatural que eu passei. Eu senti que esse homem não queria que eu necropsiasse ele. Aí eu fiz uma oração. E a necrópsia transcorreu tranquilamente depois disso. Mas isso me impressionou um pouco. Depois que eu fiz umas 3 orações que eu sempre gosto de fazer, que são o Pai Nosso, a Ave Maria e a oração de São Francisco, que eu acho que é uma oração muito espiritualizada. E o final dessa oração diz assim: é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu acho que é uma oração fantástica, muito espiritualizada, e eu sempre faço uma prece conversando, pedindo para a espiritualidade, para Deus ter misericórdia daquele irmão, para a espiritualidade conduzir e ajudar aquela pessoa. Eu faço essas 3 orações, e foi isso que eu fiz nesse dia. Conversei com o espírito desse homem, eu disse: irmão, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Fica calmo. Eu entendo o que está acontecendo com você. E após eu fazer essa prece e essas 3 orações, melhorou o ambiente. Eu estava me sentindo pesado e o ambiente estava dificultoso para trabalhar. E depois disso, ficou menos pesado. Eu acho que essa foi a única experiência sobrenatural que eu passei. Próximo relato. Na sala de necrópsia.
O relato a seguir foi contado por uma moça de 31 anos, que é de Balneário Camboriú, e ela diz que esse relato é verídico e causa muito impacto nela até hoje. Eu sou natural de Londrina, no Paraná, mas estou morando há alguns anos em Balneário Camboriú. Eu resolvi mudar por questões financeiras, por causa do meu trabalho. Eu me formei em 2013 em auxiliar de necrópsia, e em Londrina, o salário para esse cargo é bem menor do que em Balneário Camboriú. Por isso eu me senti atraída em ir trabalhar nessa cidade. E também por conta do convite de um amigo meu, que também trabalha nessa área. Essa é uma área que é pouco procurada, porque muita gente tem medo de trabalhar com isso. Outros acham nojento ou até bizarro. Hoje eu trabalho como auxiliar de necrópsia. E digamos assim, quem trabalha nessa função faz o trabalho menos glamouroso. O médico legista só verifica os órgãos para ver se está tudo legal, se está tudo certo, para ver se estão com uma aparência normal. O resto é com o auxiliar. Nós é que temos que fazer a limpeza, a abertura, a retirada de órgãos e auxiliar na patologia, junto com o médico legista. Eu já estou acostumada. Para mim é tudo normal. Eu nunca presenciei nada de estranho. Apesar de alguns colegas contarem algumas experiências sobrenaturais, eu nunca tinha visto ou ouvido nada de sobrenatural. A nossa escala de trabalho é de 12 por 36 horas, e no meu setor nós somos em número de 4 no total, fora os médicos legistas, que são 2. Então o total de profissionais que trabalham em turnos diferentes é de 6 pessoas. Então, em uma noite de inverno, estavam trabalhando eu e o meu colega, que eu vou chamar de Michel, mais um legista que estava também de plantão. Eu não me lembro exatamente que dia que isso aconteceu. Eu só lembro que era o início do inverno. E nesse dia nós tínhamos que preparar 4 corpos. 2 eram por morte de causas naturais, um era por suicídio e o outro por acidente de moto. Nós estávamos preparando os materiais para a abertura do primeiro corpo e o médico legista estava sentado à nossa frente. Quando estávamos nos preparando para começar a abrir o corpo, para iniciar a dissecação, ouvimos o médico legista falar o seguinte: "Você não pode entrar aqui. Aqui é um lugar restrito." Eu e meu colega, assustados, olhamos para trás e não vimos nada e nem ninguém. Então perguntamos para o médico: "Com quem você está falando?" E ele disse que era com uma moça e ela estava procurando por alguém. Mas aí olhamos de novo para trás e não tinha ninguém. Achamos que talvez era uma brincadeira de mau gosto do médico. Eu estava morrendo de medo dessas coisas sobrenaturais e pedi para ele parar com essas brincadeiras, pois estava me dando medo. Bom, o clima ficou meio pesado com aquela situação, mas logo voltamos ao trabalho e continuamos fazendo o que tinha que ser feito. Esquecemos aquilo, terminamos o primeiro corpo, liberamos para que a funerária pudesse levá-lo e dar início ao velório. Aí passamos para o próximo corpo, e assim foi até terminarmos os 4 corpos. Nós temos um tempo para fazer a dissecação do corpo, que é em torno de 6 horas após a morte. Assim o corpo pode revelar algum sinal que os peritos ou até o médico não puderam ver, e chamamos isso de sinal pós-mortem. E quando estava chegando quase na hora de irmos embora para casa, para o descanso tão necessitado,
O nosso superior pediu que nós fizéssemos uma última dissecação, pois os nossos colegas que iam entrar no outro turno iam participar de um curso e não iam poder fazer essa dissecação. Então nos pediram que fizéssemos mais essa. Tivemos que esperar mais meia hora para que esse corpo chegasse ao tempo de 6 horas pós-mortem, para podermos fazer a dissecação. Passados então uns 15 minutos que nós estávamos ali aguardando, o meu colega de trabalho, Michel, avistou alguém e disse: "Aqui é área restrita, minha amiga. Você não pode entrar aqui. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar?" Só que eu não consegui ver ninguém entrando na sala e nem escutei nada. E o Michel me disse que, olhando para aquela mulher e falando com ela, de repente ela desapareceu na frente dele. Eu imediatamente fiquei toda arrepiada e com medo quando ele me falou isso. Então passou mais 15 minutos, completando as 6 horas que tínhamos que esperar, e nós fomos até a gaveta do freezer para pegar o último corpo para fazer a dissecação. E esse freezer ficava na sala de necrópsia que fazia divisa com o Instituto Geral de Perícias. E assim que o Michel abriu a gaveta, ele entrou em parafusos. Ele começou a gritar, a chorar, tremer, suar frio, e ele falava: "Como assim? É essa moça que estava ali agora há pouco. Como pode se ela estar aqui? Isso não é possível. Isso não pode acontecer. Isso nunca aconteceu. E por que isso aconteceu comigo agora? Meu Deus!" E ele ficou doido, desesperado, e me deu um frio na espinha. Fiquei até com medo de perguntar para ele o que aconteceu. Aí eu criei coragem e perguntei para ele o que houve. E ele, chorando, me respondeu que aquela moça da gaveta que eles iam dissecar era a mesma mulher que ele tinha visto entrar na sala, e ele tinha falado com ela, a mesma que desapareceu na frente dele. Nessa hora, eu fiquei sem saber o que fazer. Então eu fui chamar o legista, pois ele ia ficar até a meia-noite naquele dia. Quando ele foi até a geladeira e viu a moça, ele também ficou desconfortável e contou a mesma coisa, que aquela mulher era a mesma moça que ele também havia visto mais cedo e falado com ela. Então eu pedi para que eles dois se acalmassem, para que pudessem continuar com o trabalho tranquilamente, o que era difícil. Até para mim, que não vi nada, estava difícil continuar o trabalho ali. E enquanto eles foram fazer a dissecação do corpo dessa moça, que foi morta pelo marido, com 18 facadas, o médico legista novamente olha para a porta e pergunta: "O que você quer? Em que eu posso te ajudar? Se você não me falar, não tem como eu te ajudar." Então ele só balançou com a cabeça, e eu perguntei: "O que houve?" E ele disse que aquela moça só estava atrás do corpo dela. Ela queria ver o que o marido tinha feito com ela, como ela ficou, porque ela era muito vaidosa e ele havia dado golpes de faca no rosto dela, rosto que ela tanto cuidava. E o médico legista prosseguiu conversando com o espírito daquela moça e perguntou para ela por que o marido dela fez isso. E ela respondeu que foi por ciúmes, porque ela era muito bonita, muito vaidosa, e por onde ela passava, ela chamava a atenção. As pessoas olhavam para ela, e ele tinha muitos ciúmes disso. E nesse instante, eu comecei a escutar um choro ali dentro da sala de necrópsia, e eu fiquei com medo de olhar para trás,
e depois me arrepender de ter olhado. Mas a curiosidade falou mais alto, e eu olhei, meio relutante, mas olhei e vi a mulher. Era uma moça realmente muito linda, de olhos azuis, cabelos longos e negros, com um corpo de violão. E eu me lembro do médico legista fazendo uma oração por aquela moça. Ele começou uma oração por ela, pedindo que ela seguisse o seu caminho, sempre pela luz, e que ela perdoasse o marido, pois ele já ia sofrer as consequências do que ele fez com ela. Eu fiquei abismada, pois já fazia 3 anos que eu trabalhava nessa profissão e eu nunca tinha presenciado nada desse tipo. Muito menos alguma coisa que me deixasse com tanto medo dessa forma. Eu ouvia muitos falarem de coisas que aconteciam, mas eu nunca tinha presenciado nada, até esse dia. Depois que aconteceu isso, o médico legista me contou que para ele era até meio que normal, que os espíritos de algumas pessoas que haviam morrido e seu corpo tinha sido levado lá para o necrotério iam até lá para ver os seus corpos. E de tanto isso acontecer, ele já tinha até procurado um recurso para ajudar essas almas. Por exemplo, essa oração que ele fazia ali, para essas almas seguirem o seu caminho. E depois desse dia, muitas outras coisas aconteceram. E hoje em dia isso é normal para nós que trabalhamos com a morte. E de uma coisa eu tenho certeza, de que existe sim a vida após a morte, pois muitos desses espíritos já relataram esse fato. Sim, os espíritos relatam isso, e graças a Deus, eles até hoje foram todos amistosos, tristes, porém amistosos. Esse é o meu relato. E você, teria coragem de trabalhar em um necrotério? Escreva nos comentários e diga de qual cidade você é. Se inscreva no canal, deixe seu like e, se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.